Hoje vamos falar do livro Ocultismo Prático, da Blavatsky, que é um livro muito interessante porque tinha sido pedido para ela fazer algumas observações de como seria um caderno de diário, né? Mais ou menos de anotações, né? Sobre o discipulado. E ela fez um modelo, e esse modelo ficou tão bom que virou um livro, né? O Ocultismo Prático, em que ela fala um pouco sobre as diferenças entre ser um simples teósofo e ser de fato um ocultista e diversas outras observações em relação a essa vida discipular, vida da busca do autoconhecimento. Então, quem escreveu foi a Blavatsky, né? Esse livro, que ela foi nascida em 1831, faleceu em 1891 e foi uma das figuras mais influentes do esoterismo ocidental moderno, fundadora da Sociedade Teosófica e precursora do ocultismo moderno. Inclusive, é, acho que lá pelos anos 70, 1970, 80, teve a revista Planeta aqui no Brasil e foi um divisor de águas no sentido dessa esoterismo New Age, né, onde se traz, por exemplo, toda essa questão do yoga, de meditação, dos mestres, e não só no Brasil, né, mas também em todo o Ocidente teve essas influências da Blavatsky, e claro, as pessoas pegaram isso e muitas vezes adequaram para o seu modo de vida, ou podemos dizer deformar, mas não é bem deformar, né? Cada um adquire o conhecimento e o coloca em prática de acordo com aquilo que tem dentro de si. Então, falando aqui do Brasil, assim, a gente tem muitas influências, né? Várias outras instituições que nasceram a partir da Sociedade Teosófica, né? E vários estudiosos, cientistas, artistas, etc. Muitos pegaram essa influência da Blavatsky e da Sociedade Teosófica, né? Então, esse livro Ocultismo Prático, na verdade, foi, como eu falei, não era bem um livro, né? Isso foi publicado na revista Lúcifer, que era uma revista da Sociedade Teosófica, né, relacionada à Sociedade Teosófica. Blavatsky escolheu justamente esse nome Lúcifer, que é o portador da luz, para, imagino eu, para desafiar a igreja, os dogmas da igreja da época, né? E isso foi publicado então na revista Lúcifer em 1888, definindo como a ciência oculta, o ocultismo prático, né? Também a Blavatsky fundou a seção esotérica, que é a seção esotérica da Sociedade Teosófica, em outubro de 1888, que é justamente um núcleo de teósofos que quer mais do que apenas ter as aulas, palestras, estudar, quer realmente aplicar na prática esses ensinamentos esotéricos que vieram dos mestres e da própria literatura teosófica, né? Então, para isso, o Blavatsky fundou essa seção esotérica em 1888. Ela foi a escritora da Doutrina Secreta, que é a sua obra magna, né? Sua principal obra, e que revolucionou o pensamento esotérico ocidental. E aí também se diz que influenciou todas as áreas da ciência, política, filosofia, religião. A doutrina secreta é muito interessante, porque ela traz justamente a pergunta sem resposta, né? Que é a origem do homem e o desenvolvimento do homem, das raças, etc., né? Ela vem com
uma correção, digamos assim, dessa questão de que a ciência fala do Big Bang e do darwinismo, né? Não é de todo errado, mas é, ela traz algumas correções a esses fatores. E também a questão do Raja Yoga, né? Estabeleceu as bases para o estudo do ocultismo prático no Ocidente. O Raja Yoga, como os 8 passos, né? Que é Yama, Niyama, que é as abstinências e as observâncias. Depois tem os asanas, que são as posições, que é normalmente o que se conhece por yoga, né? Aquelas posições, um exercício de alongamento, etc, né? Mas na verdade isso é uma preparação para a meditação, né? Assim como o pranayama, também é um dos passos do Raja Yoga, tem a ver com as respirações. Pratyahara, que é o isolamento dos sentidos externos, e, e os 3 passos para entrar cada vez mais para dentro de si mesmo, que é Dharana, concentração, Dhyana, meditação, e Samadhi, que é a absorção total no Uno, o ápice do Raja Yoga. Então, isso aí também, ah, através da Sociedade Teosófica e muitos outros teósofos depois se debruçaram sobre esse tema, fizeram estudos e comentários sobre a obra de Patanjali, né, do Raja Yoga. Então, tudo isso veio a partir da Blavatsky, a Sociedade Teosófica. Então, os fundamentos, definição e propósito. O ocultismo é o estudo do lado oculto da natureza, em sua totalidade, não apenas da parte mínima investigada pela ciência moderna. Então, esse estudo da natureza em sua totalidade significa que não se atém simplesmente ao âmbito material do universo. E principalmente na época dela, a ciência era bastante materialista, né? Obviamente que para a gente hoje falar sobre ondas, energias, matéria radiante, matéria escura, teoria das cordas, física quântica, isso tudo para a gente é normal, né? Mas na época não era. E muitos desses estudos, eu arriscaria que a grande maioria, justamente só foram possíveis devido a essa quebra de paradigma que a Blavatsky trouxe através de uma nova visão de mundo, onde justamente o estudo da natureza em sua totalidade, as leis da natureza, as energias, ah, as origens, né? E a partir daí poder ter uma visão de mundo onde se abre o pensamento para mais do que simplesmente o estudo empírico materialista, né? Ainda hoje tem muitos que estão nessa vertente materialista, mas cada vez mais todos os âmbitos da ciência, da academia, estão se voltando para justamente buscar algo que está para além do véu da matéria, né? Então, ela divide aqui o, esse estudo da natureza, ou até o discipulado, poderíamos dizer, em dois tipos. O ocultismo teórico, que seria a teosofia, o conhecimento especulativo e filosófico sobre verdades espirituais, obviamente, se atentando com os 3 princípios aí da teosofia, né? Que é a fraternidade universal, o estudo comparado e a investigação e desenvolvimento dos poderes latentes do homem e da natureza. Agora, isso estritamente no âmbito, digamos assim, da curiosidade, mas não só da curiosidade, mas ainda mantendo a vida pessoal, né? Fazendo isso como tendo a teosofia como
uma das facetas da vida do indivíduo seria esse ocultismo teórico, né? Mas ela fala então da ciência oculta, que seria o conhecimento prático que leva ao discernimento entre o bem e o mal. E aí nós estamos falando do caminho discipular propriamente dito e do sacrifício total da personalidade e da vida pessoal, justamente em direção dessa ciência oculta, desse conhecimento interno de si mesmo, do uno e do caminho para a libertação, né? A liberação do samsara, da roda de renascimentos. Os fundamentos do caminho espiritual. E aí ela fala aqui de algumas práticas diárias que a gente poderia fazer nesse livro, O Ocultismo Prático, né? Justamente o nome do livro é devido às práticas, principalmente, que ela nos comunica, né, através do livro. Então, ela apresenta algumas sugestões práticas fundamentais para a vida diária do estudante de ocultismo, orientando a transformação interior através de práticas concretas e disciplina espiritual. E aí nós vamos falar de algumas delas aqui. Então, uma das principais e das primeiras que ela comunica ali no livro é justamente rezar, meditar para a regeneração espiritual da humanidade e imaginar o mestre em Samadhi. Então ela diz ali no livro que deveríamos pensar justamente que rezar ou meditar sobre o desejo de que a humanidade possa se regenerar moralmente e espiritualmente e possa cada vez mais ter o reconhecimento de que sua verdadeira identidade é uma identidade imortal, atemporal, una com o todo, de que jamais nascemos e nunca morreremos, e que a humanidade nesse momento de tal apego à materialidade possa se regenerar, né? E outra coisa que ela fala ali, já no início do dia, imaginar o mestre em samadhi, né? O mestre em êxtase, em meditação. E é muito interessante essa prática, porque no momento que nós imaginamos o mestre em samadhi, a nossa imaginação automaticamente ela passa a tentar apreender o que seria esse estado em que o mestre estaria em samadhi, né? Mas, como estamos imaginando o mestre, nós não perdemos o sentido de humildade, mesmo tentando imaginar o que seria o samadhi, imaginando através do mestre, do que em nós mesmos. Talvez seria uma questão até de manter a humildade, né? Não se deixar prender por fantasias, né? E é muito interessante imaginar o mestre em samadhi porque, pelo menos na minha experiência, assim, é possível que, através dessa prática, chegar a reconhecer aspectos internos da meditação, né, do êxtase, dessa busca da unidade com o todo. Porque a nossa imaginação ela é muito poderosa, né? E quando nós nos direcionamos a reconhecer algo, alguma coisa desse algo nós sempre conseguimos aprender. Outra coisa que ela fala é o autoconhecimento. Buscar conhecimento por amor puro, não pelo eu pessoal. Porque muitas vezes nós queremos buscar conhecimento para parecer mais inteligentes, para se destacar mediante outras pessoas. Mesmo no caminho espiritual, às vezes nós queremos é, parecer mais sábios perante as pessoas que nós é, consideramos mais proeminentes, né, em algum grupo. Isso não está estrito ao âmbito material, às vezes pode ser justamente nessa busca espiritual a gente quer parecer algo e em vez de simplesmente deixar a verdade de nós mesmos
se emanar, né? Sem querer parecer algo que nós não somos. Então, essa busca do conhecimento por amor puro, não pelo eu pessoal, é justamente é, a busca do conhecimento com o intuito de ajuda, de servir a humanidade, servir a todas as pessoas, servir onde é necessário o serviço, né? Pelo amor. E justamente quando nós conseguimos fazer isso é que todos aquelas crises existenciais, aquelas pensamentos circulares, eles vão se desvanecendo por quando nós pensamos nos outros e esquecemos de nós mesmos. Outra coisa que a Blavatsky fala também é viver no eterno. Não viver no presente nem no futuro, mas no conhecimento do espírito. Ela fala que esse caminho espiritual, esse caminho de autoconhecimento, ele não pode se dar onde existe a erva daninha da temporalidade e da separatividade. E ela fala que a própria atmosfera do eterno, pensar no eterno, ela é o suficiente para matar essa erva daninha, que faz com que a gente não consiga se conectar com o todo, com o nosso verdadeiro eu que está para além do tempo e do espaço, né? Que está, é, sempre foi e está e é uno com o atemporal. Então, esse pensamento do eterno, às vezes ele pode ser, parecer impessoal, mas é para ser impessoal, porque a eternidade é a unidade. E esse pensamento no eterno faz com que todas as coisas que a gente muitas vezes nos atrapalham, né, no nosso dia a dia, porque a gente está pensando em termos de ente separado e não como ente uno com o todo e eterno. Então, esse pensamento do eterno ela fala no livro e frisa sobre isso também. E sobre a purificação, ela fala para afastar todo mau pensamento e manter a mente tranquila. E que todo pensamento egoísta, ou um pensamento de maldade, de ciúme, etc., é um pensamento que suja o nosso coração, né? Que contamina o nosso coração. E aí esse mau pensamento, ele é necessário que seja erradicado com essa mentalidade de manter a mente tranquila e de buscar serenar a nossa mente, nossas emoções, para que o nosso verdadeiro eu, que é apenas um sussurro, possa ser ouvido por nós mesmos. E isso não é possível quando estamos contaminados, apenas quando estamos com o nosso pensamento e emoções purificados, calmos e serenos, é que o sussurro do nosso verdadeiro eu se faz ouvir. E aí temos alguns princípios éticos, né? Caminho da transformação interior. O discípulo deve cultivar princípios éticos que transformem a natureza inferior, preparando-o ao conhecimento superior. Uma das frases que ela fala ali no livro é: nenhum homem é teu inimigo, nenhum homem é teu amigo, todos são igualmente teus instrutores. Então, quando ela está falando sobre isso, ela está justamente apontando para a gente que às vezes, é tão apegado ao ego que nós temos pessoas que nós gostamos, pessoas que nós não gostamos. Aquele que nos adula, que nos trata bem, é nosso amigo. Aquele que muitas vezes aponta os nossos defeitos, seja consciente ou inconscientemente, nós não gostamos dele, né? Porque ele está nos afrontando. Mas não é que ele está nos afrontando a nossa individualidade. Na verdade, ele está falando é, a pessoa está apontando uma fragilidade da nossa personalidade, né? Do nosso ego. E esse ego não é nosso eu. Esse ego é uma construção que nós temos, aprendemos com a sociedade e depois vamos fortalecendo isso com nossos próprios vícios, com nossos instintos. E essa natureza inferior ela
nos bloqueia o desenvolvimento superior, né? O desenvolvimento do conhecimento superior. Então, a Blavatsky fala aqui sobre o sacrifício do ego, ser como criança ao entrar na senda. Esse sacrifício do ego é justamente poder enxergar com a luz da consciência quem é o verdadeiro eu. Tem diversos é, meditadores, yogis, que falam sobre isso, né? Sobre quem sou eu. Alguns falam também sobre um exercício de dizer eu não sou isso, eu não sou aquilo. E vai eliminando tudo que não se é para chegar ao que se é. Então, esse sacrifício do ego é voltar à pureza dessa, como de uma criança, né? E perder todas as malícias e autoproteção, barreiras, né, que o nosso ego construiu, porque essas barreiras servem para nos fazer, nos proteger perante muitas agressões, né? Mas também nos protegem de, de nos conectarmos com a nossa natureza, verdadeira. Aí a Blavatsky fala também do desapego, se livrar dos desejos pessoais, né? Porque esses desejos pessoais são justamente formas, pensamento e emoções com que nós nos prendemos, e em vez de ficar no centro, que é onde a conexão com o nosso verdadeiro eu, nós ficamos na periferia, nos prendendo a diversos desejos pessoais, querendo concretizar esses desejos pessoais, que, como todo desejo pessoal, está atrelado ao âmbito temporal e material. E tudo que é atrelado ao temporal tem nascimento, desenvolvimento e morte, ou seja, cedo ou tarde irá nos causar tristeza e infelicidade, né? E escravidão. E ela diz aqui sem desejos pessoais, então, para ganharmos a liberdade e a felicidade de não sermos mais cativos por esses desejos. Fala também da humildade, ver todos como instrutores, que é muito importante. Isso a humildade não é nos fazer de coitadinhos, né? De menos. Na verdade, é justamente termos a noção correta e exata de que não é porque algo está à frente ou atrás, ou pensamos que está à frente ou atrás no caminho, no desenvolvimento, que não possa ser nosso instrutor. Eu li ontem, inclusive, um trecho das cartas dos Mahatmas, que ali ele diz: até as pedras podem dar sermões. Então, até uma pedra, um mineral, pode ser o nosso instrutor, segundo os mestres. Então, a humildade é justamente reconhecer que ninguém é mais do que ninguém nesse mundo e que nós devemos estar humildes para receber instrução até mesmo de uma pedra, né? O que dirá querer dizer que outra pessoa é mais ou menos importante. E o altruísmo, cumprir a justa vontade, não o ganho, né? O altruísmo, como o próprio Krishna fala no Bhagavad Gita, da ação sem apego ao fruto, ação altruísta. Podemos identificar que nós somos a nossa identidade verdadeira é una com o imanifestado, com a fonte de tudo. Essa é a verdadeira fonte da vida. Mas a materialidade em si, como diz no Bhagavad Gita, existem três gunas: tamas, rajas e sattva. E essas três gunas, que representam três formas de ação, né? A ação, a passividade, a atividade e a harmonia. Tamas, rajas e sattva. Isso são atributos da matéria. E a ação, ela é desenvolvida pela própria matéria. Mas nós somos o observador, nós não somos a matéria que gera a ação. Então, agirmos
de acordo com o que a necessidade se apresenta. Fazer a ação, mas sabendo que essa ação não é feita por nós, nós somos o observador, a consciência imortal. A ação está feita pela própria matéria, pelas leis da matéria. Então, a gente vai combater o combate, né? Como dos Kuravas e as Pandavas, né? Estamos falando do Bhagavad Gita, sabendo que tudo que é imortal não pode morrer, tudo que é não nascido não pode morrer. E a ação em si, ela deve ser feita, mas sem o objetivo de obtermos recompensa por isso. É a ação pelo dever, a ação pela ação, pela justa vontade, não com o objetivo de termos ganhos pessoais. E temos aqui então aí uma distinção que a Blavatsky faz sobre a sabedoria e a superstição. E aqui ela chama atenção até pelos perigos disso, né? Porque existem perigos em desenvolver o ocultismo sem uma prévia purificação. E a maioria das pessoas confunde o ocultismo com magia negra também, né? A nomenclatura, né? Feitiçaria e artes ocultas em geral, sem compreender sua verdadeira natureza. O verdadeiro ocultismo é a grande renúncia ao eu. Então, essa grande magia do ocultismo é justamente a grande obra, né? A maior obra que se pode fazer, que é a obra de matar a própria personalidade, da renúncia ao eu. E aqui a Blavatsky ela separa, então, em duas partes, em essa questão do ocultismo, né? Uma seria as artes ocultas, práticas que podem levar à feitiçaria, sem preparação moral prévia. Porque existem formas de usar os poderes da natureza, né? Usar as leis da natureza para obter determinados fins, e isso não é nenhum milagre, né? Aliás, é a parte mais fácil, seria desenvolver essas artes ocultas e poder ter, digamos assim, poderes mágicos. Porém, esses poderes, sem a preparação moral prévia, é o caminho para a ruína. E a Blavatsky toca muito nesse ponto, tanto aqui como na própria Voz do Silêncio. Ela fala: tome cuidado com os ides inferiores, né? Com os siddhis inferiores, porque eles escravizam aquele que é, tenta utilizar, porque isso mexe com elementais, com uma série de outras coisas, sem ter o devido poder moral, né? Sem estar purificado totalmente para não ser manipulado por essas forças que esse indivíduo tenta manipular através de artes ocultas. E aí ela fala então sobre o verdadeiro ocultismo, que é a Atma Vidya, o conhecimento da alma, altruísmo incondicional e renúncia total ao eu, que é a grande ciência, a grande sabedoria. Então, sem o altruísmo incondicional, sem matar a própria personalidade, renúncia total ao eu, qualquer tentativa de desenvolver essas artes do ocultismo, da magia, vão se virar contra a pessoa que está fazendo isso. Agora, aquele que não tem mais desejos pessoais, que percebe a, a sua própria natureza, que é una com todos, e que a magia, esses poderes, é, devem ser usados sempre para o benefício de todos, porque na verdade todos são um só, né? Que não tem mais sentido de separatividade, de querer usar não só magia, mas qualquer tipo de conhecimento, de ação para benefício próprio, mesmo em detrimento do sofrimento dos demais. Isso então seria a Atma Vidya, o conhecimento da alma e o verdadeiro ocultismo. E aí ela fala
sobre a preparação, algumas condições indispensáveis para se entrar no discipulado, né? E ela fala sobre regras fundamentais extraídas de, de regras originais que estabelecem as condições necessárias para a prática segura e eficaz do ocultismo, abrangendo preparação física, mental e espiritual. E, na verdade, é um tipo de Raja Yoga também, essa preparação, né? Mas aqui ela fala sobre alguns pontos, como, por exemplo, ambiente sagrado, um local planejado com as 5 cores sagradas e objetos de influências enlevadoras. O que, na verdade, ela está falando aqui é apenas para um passant, né? Apenas para a gente ter noção, porque, na verdade, esse tipo de coisa só se deve ser de fato desenvolvido seriamente quando com o acompanhamento de um mestre, né? De um mestre, porque quem fizer isso de forma temerária, né? Sem o devido cuidado e sem a devida purificação prévia, pode acabar tendo aqueles problemas que nós falamos no slide anterior, né? Então, a preparação interior, mente impassível às verdades universais e união com outros estudantes. Aquela a Blavatsky fala também sobre a questão de que os estudantes devem estar em total harmonia, não pode haver qualquer pensamento, rastro de pensamento de competição, de crítica, de julgamento entre os estudantes, entre os estudantes entre si, né? E, e o único pensamento que deve permear é o das verdades universais, estar impassível a qualquer outro tipo de desejo exterior ou material. A harmonia coletiva, manter união como dedos de uma mão, sem diferenças entre companheiros. Então é o que eu falava, ela fala justamente que os companheiros do discipulado, né, esse grupo de estudo, ele deve ser como os dedos de uma mão. Ou seja, não podem agredir nem sequer uma sombra de agressão e de crítica entre um e outro, porque os mestres devem conseguir tocar como as cordas de uma vina, ela fala, que é um instrumento que deve estar totalmente afinado, né? E se houver alguma animosidade entre esses companheiros de estudo, com certeza vai haver dissonância, né? E aí não vai ser possível. E restrições físicas também, ela fala como evitar alimento animal, álcool, ópio e contato corporal desnecessário. E aqui, claro, talvez seja mais óbvio nessa questão de alimento animal, justamente por essa questão de causar sofrimento a outros seres, e também das energias, energias que o consumo de alimentos provenientes de carne animal possam trazer, né? Isso é o mais óbvio, assim como álcool e drogas também, né? Isso altera totalmente a nossa consciência e nossa, não só a consciência, mas também o equilíbrio bioenergético, o magnetismo. Mas aqui ela fala também justamente do contato corporal desnecessário. Ela fala aqui que o discípulo, né, quando está de fato nesse caminho discipular, né, não apenas um teósofo, mas um discípulo, de fato, está levando a sério esse caminho interno. E eu volto a frisar aqui que isso é preciso de um acompanhamento de um mestre, né? Nós estamos aqui apenas definindo alguns itens que a Blavatsky citou, porque ela estava querendo nos mostrar a dificuldade disso, né? E não pode nem sequer tocar em pessoas ou em animais, não pode nem ter bicho de estimação. Por quê? Porque esse discípulo está gerando uma aura individualizada para futuramente
se tornar um adepto, né? Então não pode ter trocas de magnetismo nesse nível, né, que a Blavatsky está falando aqui. Então, o princípio central, né, e partindo já para o final aqui da exposição, é que a essência da transformação espiritual, o princípio do altruísmo, emerge como elemento central de todo o ensinamento de Blavatsky sobre o ocultismo prático, representando a verdadeira essência da transformação espiritual. Sem o altruísmo, não existe transformação espiritual. O cultivo do altruísmo, tanto em pensamento quanto na vida, né? Porque querer entrar na senda espiritual é querer deixar de ser a personalidade separada e querer tornar-se cada vez mais essa vida una que permeia a todos. Então, é a morte da própria personalidade. E com isso, é preciso que haja altruísmo, né? Agora, é uma coisa bem difícil, né? Quando a gente tem pela frente uma escolha e escolher muitas vezes prejudicar o nosso pequeno eu, nossa personalidade, em prol, ou melhor, beneficiar aos demais em detrimento de nós mesmos, né? Isso realmente é o campo de batalha, né? É o Kurukshetra, é onde Krishna e Arjuna estão batalhando, onde nós vamos ter que deixar de lado aquilo que aprendemos a proteger, né, com unhas e dentes, literalmente, para gerar um altruísmo em benefício de toda a humanidade, todos os seres e todo o universo. Então, isso é o ponto central, né? É, é bem interessante que conforme o apego ao eu vai diminuindo, ali tem um gráfico, ó, que é bem legal, ó, vai diminuindo o apego ao eu, e aí começa a crescer, ó, o despertar, depois as práticas, a dedicação, a renúncia, que é o que estamos falando, e por fim a iluminação. E você vê a outra linha, a linha mais clara, é conforme o apego ao eu vai diminuindo, essa consciência altruísta vai crescendo, né? O altruísmo verdadeiro, medir tudo pelo próprio interesse, não é altruísmo, né? Pelo interesse pessoal, né? Mas antes pelo interesse coletivo, pelo interesse do todo. Isso é o altruísmo verdadeiro, né? Deixar esse apego ao eu indo diminuir, indo diminuindo conforme vai crescendo a nossa consciência, que é a transformação interior. A elevação nasce no interior. Então, nós vamos percebendo que o nosso eu não é o externo, é o interno. E essa transformação, então, vai nascendo do interior. Quando esse eu interno, de um nada, né? No início é o nada. Se não é nosso pensamento, nossa emoção, nosso corpo, é nada. Mas esse nada vai se tornando algo. Cada vez mais vai se tornando tangível. Quando nós pacificamos nossa emoção, esvaziamos nossa mente, esse nada vai se tornando algo. Nós vamos nos familiarizando com isso. E é daí que nasce a transformação. O erro do materialismo, né? Confundir o inferior com o superior, e isso vem de viveka, do discernimento, que também vai crescendo conforme esse despertar, práticas, dedicação, renúncia, tudo isso vem a partir do discernimento, que é quando vamos conseguindo descobrir o que é o inferior e o que é o superior. E a partir daí, encaminhando, canalizando energia sempre para o superior e não para o inferior.
Ah, oportunidade universal, ou seja, todos podem avançar aos planos elevados. Isso é um caminho que está aberto a qualquer um, a qualquer pessoa que comece a perceber que não está no egoísmo, não está a felicidade, não está a autorrealização ali, que por mais que nós acumulemos bens pessoais ou experiências pessoais, né? Então hoje está muito em voga, né? A experiência, as pessoas pagam para ter determinadas experiências e tal. Só que isso é temporal, isso começa, termina, começa, desenvolve e depois termina. E quando termina, volta ao vazio. E esse caminho de plenitude é um caminho universal, desde que a gente comece a despertar e perceber isso dentro de nós mesmos, de que há algo que é estável, que continua, e a gente se encaminhe para isso, a gente pode ir galgando, né, esses passos rumo à diminuição do eu inferior e o aumento do eu superior, né, ao crescimento, à plenitude do eu superior. E aí nós temos algumas ferramentas essenciais e práticas que a Blavatsky sugere, como a meditação, concentração e devoção, que aí vocês podem perceber que tem a ver com Dharana, Dhyana e Samadhi, né? Então, na verdade, o ocultismo prático não deixa de ser o Raja Yoga, né? E a meditação, a concentração e a devoção constituem as ferramentas fundamentais para o desenvolvimento espiritual. Esse é o tripé principal do desenvolvimento espiritual, porque a devoção não é a devoção para um Deus antropomórfico, é a devoção de que não existe nada superior à verdade, de que existe uma unidade intrínseca e que essa é a única verdade e universal e imortal, né? Então não tem como não ter devoção por isso, né? A devoção por qualquer outra entidade separada é uma falsa devoção, é uma devoção errônea, né? Que não vai nos levar para o verdadeiro alvo. E a concentração, aí a gente poderia estar falando justamente de o controle da nossa própria mente, emoções, corpo, através da concentração, em vez de deixar os nossos veículos irem para qualquer lado, né? Deixar eles fazer o que, às vezes, se conectar com coisas que não nos levam à nossa meta, né? A meta de desenvolvimento espiritual e autoconhecimento. Então, a concentração é justamente esse poder de vontade, em que, uma vez que a gente tem o discernimento, né, viveka, de saber para onde devemos nos encaminhar, a concentração seria, né, a ferramenta para nos encaminharmos aí. E uma vez que a gente consiga, através da concentração, desenvolver esse controle dos nossos veículos, aí a gente pode chegar na meditação, que aí sim, com a lagoa, para usar uma figura de linguagem, com o lago calmo, já pode refletir a luz da lua, né? A luz da unidade, através da meditação, né? Observarmos o que é temporal e o que é atemporal. Então, isso permite ao discípulo acessar o conhecimento superior através da contemplação constante, né? Através dessas ferramentas de meditação, concentração e devoção. Então, a concentração é a orientação de toda a vida para um fim determinado, não apenas pensamento fixo, né? É justamente esse é, desenvolvimento do controle dos nossos veículos, mas para que eles possam ser orientados para aquilo que o nosso discernimento começa a perceber como a única meta digna da nossa devoção, para podermos, através da concentração, criar uma orientação em um alvo específico, né? Que é o nosso autoconhecimento. O poder da mente, o pensamento tem poder de autorreprodução,
contemplação constante gera conhecimento. Então, a mente, aquilo que a Blavatsky até falou, né? O mundo é mental. Então, para o que quer que a gente direcione a nossa mente, a gente começa a aprofundar dentro daquele objeto e ter um maior conhecimento sobre ele. Então, o objeto que nós devemos nos concentrar é sempre o objeto, entre aspas, objeto, né? Atemporal, o sentido atemporal e, e eterno, para que cada vez mais nós possamos diferenciar o que é inferior do que é superior, o que é temporal do que é eterno, né? O que é efêmero do que é a unidade. É a devoção, segundo o Bhagavad Gita, a devoção é o êxito na ação. Então, a devoção é justamente reconhecermos que nós não somos aquela entidade separada que está agindo no mundo. Nós somos o observador, a consciência que observa essa ação sendo feita. Então, qualquer karma gerado por essa ação permanece no plano material, a própria materialidade, e não é mais atribuída ao observador, à consciência. Isso é karma yoga, a ação sem apego ao fruto, é conseguir perceber que nós somos o observador e somos justamente essa unidade atemporal e não aquela pequena personalidade que acha que age e que faz e que tem atributos, né? Somos sem atributos. E meditação e conhecimento, abstinência e observação dos deveres morais como meios para o conhecimento superior. Abstinência e a observação dos deveres morais. Não a abstinência dos deveres morais, né? Não, a abstinência e a observação dos deveres morais como meio para o conhecimento superior. Então aqui também a gente está vendo o Raja Yoga, né? Que é o que? Abstinências e observâncias. Então, o que a Blavatsky estava falando aqui nesse livro, Ocultismo Prático, é justamente o Raja Yoga em outra linguagem, né? Assim como também na Voz do Silêncio, no final das contas, é sempre sobre a mesma coisa, usando linguagens diferentes para poder chegar a pessoas diferentes, né? Formas de entender, cada pessoa tem sua forma de entender e de aplicar os conhecimentos, né? E por isso a gente precisa de diversas linguagens, mas é sempre sobre a mesma coisa, que é se abster. E aqui tem uma. Eu não vou lembrar em que livro é, mas também é desses livros aí, Aos Pés do Mestre, Voz do Silêncio, o Ocultismo Prático mesmo. Abster-se porque é certo abster-se. Não para se manter purificado ou isolado dos demais, né? Se eu vou me abster, eu sou limpinho. Não, não é isso. Abstinência é porque nós reconhecemos através de Viveka que as coisas que estão disponíveis para que a gente faça são efêmeras, são ilusórias, nos afastam da meta. Então nós, através do discernimento, percebemos que são coisas que não vão nos aproximar do autoconhecimento, da iluminação, e a gente se abstém por isso, né? Não para ser mais do que os outros, para ser um melhor estudante, um melhor discípulo. Não, é porque nós reconhecemos que existe a ilusão e nós não vamos, então, permitir tomar parte nessa ilusão, vamos se abster dessa ilusão. E a observação dos deveres morais também.
Esses deveres morais não são ah, a moralidade no sentido de, olha como eu faço tudo certinho, olha como eu sou legal, né? Não, não é isso. Deveres morais, na verdade, são ações que a gente faz com o intuito de economia de energia. É, a gente é, percebe que algumas coisas não, que a gente faz no mundo nos levam para longe de, do que a gente deseja se tornar. As coisas que chamamos atualmente de imorais, e eu não vou nem citar os exemplos, né? Cada um sabe aí, a gente sempre acaba tendo sofrimento atrelado a essas coisas imorais, né? No Dhammapada tem algumas vezes que Buda fala ali, né, que o ato errôneo, ou o ato imoral, ele pode parecer doce no início, mas é amargo no final. E, e os atos morais, às vezes parecem difíceis, parecem amargos no início, mas são doces no final, porque trazem a felicidade duradoura, não aquela felicidade efêmera que acaba rápido, né? E mesmo essa é uma felicidade ilusória, na verdade não é felicidade, é mais uma astralização, né? Uma empolgação do que uma felicidade de fato, né? A felicidade ela é tranquila, ela é serena, ela não é agitada, né? A agitação não é uma felicidade em si, né? Mas às vezes a gente acha que é, e é por isso que é importante o autoconhecimento, né? E aí a gente tem, por exemplo, desafios culturais em relação a isso, né? Obstáculos culturais na jornada. E às vezes até são os mais difíceis, né? Porque quando a gente começa a se modificar, às vezes não é tão difícil. Quando a gente tem o discernimento e percebe para que direção devemos ir, a gente se encaminha para lá. Mas aí a gente se depara com os nossos entes queridos, nossos amigos, né? E que nos dizem que você vai parar de viver, né? E como é que você vai explicar para a pessoa? Não, é o contrário, eu quero começar a viver, né? A vida verdadeira. Então a educação ocidental incentiva a competição e rivalidade desde a infância, criando obstáculos significativos para o estudante de ocultismo que busca união e não separatividade, né? Então, além disso, né, de quando a gente começa a ter uma vida mais moral e se abster de algumas coisas, além disso também tem toda uma mentalidade arraigada de competição, né? E essa competição, justamente, você vai poder ver ali no gráfico, ó, que tem a cultura ocidental, que é aquela mais clarinha da direita lá, e a cultura oriental. Não, claro, hoje está mais mesclado, né? Teve a globalização e tudo mais, mas de forma geral, a ocidental, mesmo na época ali do início da sociedade teosófica, ela já tinha mais esse sentido de rivalidade, individualismo, competição, enquanto que a cultura mais oriental tem mais essa questão da harmonia, subordinação ao eu, cooperação, né? Então, a chave do conhecimento, a chave é o conhecimento do eu, enquanto que na cultura ali onde diz ocidental, mas não está tão ligado mais ao ocidental e oriental, né? Mas ali nessa cultura competitiva, então vamos falar, o eu é a personalidade, né? É o eu errado, é o eu temporal, aquele que nasce, se desenvolve e morre, é o foco, né? Enquanto na outra cultura, na cultura da não separatividade, o eu verdadeiro é o eu atemporal, é o eu eterno, né? E no Oriente, né? Seja na Índia, através do hinduísmo, o budismo, na China também, budismo, confucionismo, taoísmo, ou no próprio Japão, né?
que tem muito budismo no Japão e o shintoísmo também. Então sempre eles tiveram muito mais presente do que aqui no Ocidente, onde nós acabamos tendo idades médias e fanatismo e até deturpação do nosso conhecimento espiritual cristão com vários concílios, né? Modificando a Bíblia, inclusive. E, mas é uma verdade, assim, que a gente tem uma educação competitiva no Ocidente, né? É uma rivalidade amistosa e ódio profissional cultivados continuamente desde a infância, criando separatividade e egoísmo. Então, também, já agora, a tecnologia está no mundo todo, né? Mas no início, esses grandes criações industriais, científicas e tal, começou mais no Ocidente. E, e talvez muito devido a isso, né? A essa rivalidade, mas ao mesmo tempo que teve avanços nesse âmbito científico, teve retrocesso no sentido moral e da própria vida humana, né? Então criou separatividade e egoísmo, o que causa sofrimento e tristeza, né? E a não separatividade, né, que começou no Oriente mais, mas hoje está tudo mesclado, né? Que é a subordinação do eu inferior ao eu superior desde a infância, cultivando harmonia e união com todos os seres. E nós vemos, ainda hoje nós vemos na Índia, e que há uma harmonia bem maior, há um respeito, né, no sentido do ser humano, da união, da coletividade. É, Só que ao mesmo tempo essas virtudes elas são muito bem exploradas pelos egoístas do mundo, né? Então a gente está justamente um determinado momento da humanidade em que parece, né, aparentemente, aquele que vai em direção à espiritualidade, ao autoconhecimento, à não separatividade, à harmonia e à união, tem desvantagem em relação àquele que é egoísta, né, que é tudo para si. Mas isso é só aparente, porque mesmo aquele indivíduo que tem tudo materialmente dentro dele, se, se ele não tem interiormente essa, essa união, essa harmonia, essa, esse reconhecimento de, de altruísmo, etc., ele pode ter tudo materialmente que ele não vai ter a felicidade, ele não vai ter o contentamento, que só vem unicamente quando nós nos reconhecemos como como sendo essa unidade, né? E como tendo como as outras pessoas nossos irmãos e não nossos inimigos. Isso nos dá coragem, né? Enquanto que aquele que você vê separado está sempre com medo. E talvez por isso busque tantos bens materiais, tantas conquistas individuais, porque tem medo. Tem medo que se ele não conquistar isso, ele ficar sem nada, ninguém vai ajudar. E a intenção e poder, né? A importância da pureza de intenção. Porque às vezes a gente vê atualmente as pessoas fazendo obras de caridade, fazendo trabalho voluntário, e muitas vezes é ou para sair bem na foto, para parecer algo, né, que não se é, ou até com boa intenção, mas pelo motivo errado, né? A pessoa até tem, por exemplo, tem é, piedade, pena, né, de algumas pessoas que estão passando trabalho, vai lá ajudar, mas ajuda de uma forma que, de fato, é uma ajuda que não vai resolver o problema. Na verdade, é só um paliativo, né, para esse problema. E, e às vezes é também para se sentir melhor, né? Tem uma culpa e quer se livrar dessa culpa, né? Então essa não seria a intenção correta, né? E Blavatsky fala de intenção aqui. É a intenção, somente a intenção, que faz com que qualquer exercício de poder
torne-se magia negra e maligna ou branca e benéfica. A distinção entre magia divina e magia negra reside na pureza do coração do praticante, né? Mesmo nos atos que nós praticamos todos os dias, mesmo inconscientemente, às vezes nós praticamos a magia negra, né? Nós praticamos isso quando fazemos ações para ganho pessoal, mesmo prejudicando outras pessoas, né? Isso é o que nós estamos fazendo. Essa é a intenção errada, né? Se a gente agisse, imagine se todos agissem com a intenção pura, correta, de obter o maior benefício para o maior número de pessoas, para todos os seres, né? Essa intenção, se feita por todas, seria bom para todos, né? Então, ocultismo não é magia, é comparativamente fácil aprender os truques de encantamento. Mas isso é magia negra, feitiçaria. Então, nós estamos falando aqui, e a gente vê esse arquétipo do sábio, né? O sábio que está sempre sorrindo, que está sempre ensinando, ah, que está sempre disposto a ajudar, né? Nem sequer usa esses truques de encantamento. Ele é simples. E na sua simplicidade é como se uma aura luminosa tocasse a todos os seres, né? Diferente de pessoas que buscam, por exemplo, no Star Wars, né? Os Sith buscam poderes e truques para quê? Para obter mais benefícios pessoais, né? Não para o benefício de todos os seres. Então, é a natureza da intenção, né? A vontade espiritual cai no psíquico com qualquer traço de egoísmo. Então, aí, em vez de estarmos nos purificando e indo em direção à nossa meta de unidade, de libertação, de unidade com o eterno, com o divino, quando há egoísmo, essa vontade sai do espiritual e cai no psíquico e torna-se magia negra, né? E vai nos levar ladeira abaixo para uma condição pior do que se nós nem sequer tivéssemos iniciado nessa busca. Então, tu já ouviu o Ricardo Lindemann falando, ó, ainda dá tempo de desistir, né? Porque realmente é de verdade, né? Uma vez que você começa a buscar conhecimento interior, a sabedoria, você tem que estar ciente de que precisa ir soltando o eu o mais rápido possível, né? Essa personalidade, porque senão você vai ir ladeira abaixo, porque quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O perigo do egoísmo, né? Forças espirituais não operam onde há egoísmo. Então, quando há egoísmo, nós estamos tentando, através do estudo, da teosofia, dos diversos mestres e sábios da humanidade, obter maior conhecimento. Esse conhecimento é para maior benefício da humanidade. Aliás, esses sábios só dividiram esse conhecimento porque eles queriam maior benefício de toda a humanidade, de todos os seres. E quando a gente usa esses conhecimentos por egoísmo, então não há mais forças espirituais, há somente os seeds inferiores, há somente o psiquismo. E isso é muito perigoso. Os poderes espirituais são concedidos apenas aos de coração puro. Então existe até um determinado nível, né, que algumas pessoas conseguem ir, mesmo sem o coração puro, e obtêm poderes, mas esses poderes vão ser, é, se usados, vão justamente ser usados pela pessoa contra ela mesma, mesmo que ela não saiba, né? Porque vai estar gerando um karma negativo para ela. Então, apenas os de coração puro conseguem também progredir a partir de determinado nível, porque alguns desses poderes espirituais só são revelados àquele que conseguiu se afinizar a partir de determinado nível
com o eu verdadeiro. E essa advertência da Blavatsky que o poder é uma lâmina dupla, requer total maestria. Então, como eu vinha falando, se você usar para o egoísmo, você pode se jogar em abismos muito mais profundos do que se você não tivesse nem começado essa busca para início de conversa. Mas, se você tiver intenção pura e altruísmo e querer de fato se unificar com, com essa causa primeira, né? Com esse mistério que deu início a tudo, e que é o não nascido, que é o absoluto, divino e eterno, e você fizer isso e buscar o conhecimento com o objetivo de ajudar também outras pessoas com esse conhecimento a reconhecerem essa unidade, para que todos possam evoluir e voltar à sua origem divina, então, sim, esse é o maior caminho que nós podemos almejar. Então, a mensagem final é: Homem, conhece-te a ti mesmo. Essa mensagem que estava no frontão do, do oráculo de Delfos, né? Que era um oráculo da Grécia clássica, onde tinha a pitonisa, né? O oráculo que trazia a mensagem de Apolo. Essa mensagem ela ressoa através dos séculos como a chave fundamental para toda a sabedoria espiritual. Homem, conhece-te a ti mesmo. O verdadeiro ocultismo é a grande renúncia ao eu, incondicional e absolutamente, tanto em pensamento como em ação. É altruísmo, lançando o praticante totalmente fora do cômputo das fileiras dos vivos. Se tornar um discípulo é morrer para o mundo. A personalidade, né, morre e renasce o homem verdadeiro, o homem real. Não para si, mas para o mundo ele vive. Tão logo tenha comprometido a si mesmo com a obra. E torna-se o todo. E não é mais um pequeno eu, órfão, separado, mas sim um Deus uno com o todo e comprometido a levar a sabedoria e a iluminação a todos os seres. Esse é o ocultismo prático. E é isso que Blavatsky, através dessa obra, pequena, mas muito densa, cheia de conhecimentos e sem meias palavras, ela fala a real. Os perigos, fala também, mas também fala da maravilha que é tornar-se uno com o todo. Então, chegamos aqui ao final da apresentação. Espero que tenha gostado. E fica aqui também o convite para participar das aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias às 19h30. É grátis, é só entrar no YouTube e digitar lá Sociedade Teosófica, participar dessas aulas. Você também pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, acessando teosofia.net.br. Lá você vai ter o link para entrar no nosso grupo de WhatsApp, para poder participar das aulas, palestras, estudos e receber também outros materiais ali pelo grupo e interagir com outros teósofos, filósofos e buscadores da sabedoria, certo? Então, obrigado por ter acompanhado até aqui e nos vemos na próxima.